Fala, meus amigos, daquele jeitão? Vocês sabiam que a Hanna-Barbera teve um dos primeiros universos compartilhados do mundo nerd e que a família Trololó foi inspirada em filmes e séries de perseguição do final dos anos 70 e do início dos anos 80? Pois é, eu sou Taylor Fábio e se você ficou curioso, seja bem-vindo a mais um Coleção em Ação Show. E quem viveu as décadas de 70, 80 e 90 cresceu mais do que acostumado a assistir os desenhos da Hanna-Barbera. Afinal de contas, as animações dos caras estavam em praticamente todos os canais abertos aqui do Brasil. E quem já acompanha os vídeos aqui do canal sabe muito bem que isso não foi por acaso, já que a dupla William Hanna e Joseph Barbera tinham uma imaginação quase infinita e conseguiam se reinventar através das décadas, conquistando várias e várias gerações de crianças. E a década de 80 foi diferente para eles? É claro que não. Afinal de contas, eu já falei de muitos desenhos que os caras fizeram, em programas aqui no canal. Desenho como os Cavalo de Fogo, a fase dos Superpowers dos Super Amigos, Galtar e a Lança Dourada, o Pequeno Scooby-Doo, Popeye e seu filho, Família Drácula e outros já marcaram presença, aqui no Coleção em Ação Show. Só que isso foi só a ponta do iceberg. Então chega de enrolação e bora, porque tem muito mais pra gente ver. E a gente já começa com tudo, relembrando de um dos desenhos mais pedidos nos comentários, dos programas aqui do canal. O desenho Sky Commanders, lançado em 1987 lá nos Estados Unidos e que chegou aqui no Brasil em 1989. Férias, show da Xuxa, com novos desenhos super animados. As aventuras de Ted Ruxpin, um mundo de sonho e magia. Fofo, um cachorro muito esperto envolvido nas maiores confusões. Sky Commanders, os defensores do espaço. Denver, o dinossauro, o amigo da garotada. E as aventuras inéditas dos Smurfs, Zillion e Popeye. Show da Xuxa, com novos desenhos animados, a partir da próxima segunda, 8 da manhã. É isso aí mesmo, aquele desenho que todo mundo lembra, dos caras com mochilas totalmente futurísticas, que viviam se pendurando, mas ninguém lembrava o nome. Ele mostrava a Terra no futuro com a formação de um novo continente chamado A Última Fronteira. Até aí tudo bem, afinal de contas, isso tudo aqui já foi Pangeia e se dividiu nos continentes que a gente conhece hoje. Então, isso seria só mais uma das muitas mudanças que a Terra já teve. O problema é que esse novo continente surgiu por causa de um composto, um novo composto chamado Theta 7. E esse composto de quebra também transformou tudo que tinha no local em mutantes e monstros. E é claro, isso era um prato cheio para qualquer vilão do dia querer conquistar o mundo. E querendo esse novo composto é que surgem os Riders, liderados pelo general Lucas Plague. E para impedir isso, as Nações Unidas criam os Sky Commanders, heróis de diferentes nações que eram comandados pelo general Mike Summit e usavam as mochilas com tecnologia de ponta, onde os lasers saíam para os lados diferentes da mochila e assim que encontravam um ponto de ancoragem, se transformavam em cabos. Pois é isso aí, e só usando esse tipo de equipamento que eles conseguiam se locomover, já que a região era bem instável. Pois é, e foi desse jeito que o pau pegou durante 13 episódios em uma única temporada. E ele acabou ficando sem o final, já que o plano era fazer uma segunda temporada, o que infelizmente nunca aconteceu. E Sky Commanders tinha brinquedo? É claro que tinha, afinal de contas, Sky Commanders foi mais um desenho encomendado pela Kenner para Hanna-Barbera, especialmente para ajudar a vender os brinquedos. Sky Commanders, where all the action is above the ground. Set up laser cable! Good work, Cable Raider! Just as the cable cannon spots the enemy, Sky Commanders, warning, warning! the evil raiders attack, Deception Raider, strike! You're surrounded! each sold separately with a figure and cable. Fire! Gotcha, Raiders! Sky Commanders, protectors of the high frontier. Cable cannon comes with everything you see here. Other vehicles each sold separately. New from Kenner. Infelizmente, esse desenho quase que passou batido aqui no Brasil e a gente nunca viu a linha de brinquedos por aqui. Nunca ninguém se interessou por lançar. Devia ser muito legal, diz aí.
E Guerra nas Estrelas fazia um sucesso absurdo na primeira metade dos anos 80. Então, todo mundo queria tirar uma lasquinha, né? Tirar um pouco de proveito disso. E com a Hanna-Barbera não seria diferente. E ela criou um segmento chamado Space Stars, onde até a abertura lembrava bastante, né? A abertura dos primeiros filmes de Guerra nas Estrelas. Space Stars. A galaxy of heroes team together in an interstellar battle against evil. E como vocês puderam notar, né, eles ressuscitaram o Space Ghost e os Herculoids, heróis lá dos anos 60, e jogaram eles dentro de um mesmo universo, junto com a galera chamada Força Jovem e com os cães, né, do desenho Astro e os Cães Espaciais. A Força Jovem era basicamente um remake do Galaxy Trio. A Elektra, por exemplo, tinha poderes de telecinese e telepatia. Já o Kid Cometa tinha super velocidade e, olha só, podia se transformar num cometa. O Molecular tinha o poder de voar e também de passar através de todo tipo de objeto. Para completar, eles ainda tinham a versão dos anos 80 dos Brasinhas do Espaço, os pequenos alienígenas Pluton e Glex. Os caras basicamente enfrentavam a cada episódio o vilão Uglor, que tinha os poderes que quase que batiam de frente com a galera da Força Jovem. E esses jovens heróis, eles acabavam vindo de um outro universo chamado Buraco Negro X. E eles vinham parar no universo, né, da galera dos Herculoids e do Space Ghost para enfrentar o tal do vilão Uglor, que tinha vindo de lá também. Olha, o mais legal é que apesar de ter sido bem curtinho, esse programa mostrava alguns crossovers, né, entre os heróis, com o Space Ghost encontrando os Herculoids e também a Força Jovem, com direito também às participações do Astro e dos Cães Espaciais. Pois é, dessa vez, né, o crossover não se restringia só à abertura, os heróis realmente se encontravam em alguns desenhos. Assim, ó, eu confesso que eu não lembro muito de Força Jovem quando eu era pequeno, mas eu sei que ele foi dublado em português, porque assim, um bom tempo atrás eu lembro de ter assistido ele em algum Toonami ou algum Boomerang da vida. E vocês, lembram desse desenho aí quando vocês eram pequenos ou também só viram ele mais recentemente? E outro desenho desse segmento, né, de Space Stars era Astro e os Cães Espaciais. E esse aí eu vou dizer, era bem legal, eu assisti bastante e apesar, né, de ser bem parecido com o Scooby-Doo, mostrava o cão Astro no espaço. E pera aí que eu já falo do Astro. Antes eu quero falar, né, que esse desenho mostrava o herói espacial Space Ace, patrulhando o espaço junto com os cães Cosmo, Dipper e o próprio Astro. Aí vocês devem estar se perguntando, mas espera aí, eu já vi esse nome Astro em algum lugar. E vocês não se enganaram, realmente esse Astro já vinha de outro desenho. Quem aí lembra do desenho dos Jetsons? O Astro era o cão do George Jetson. E parece que pelo visto, né, o George Jetson andou dando um perdido nele, mandou ele ganhar o mundo e ele virou patrulheiro espacial. Só que aqui, ao contrário da Força Jovem, que tinha quase que um único vilão, essa galera canina enfrentava de tudo em nome da lei espacial. Desde vilões com poderes magnéticos como o Mario Magnético e também o Caranguejo, que tinha, claro, poderes de caranguejo, se é que isso é possível. A única coisa que os vilões tinham em comum era o mau gosto terrível que os caras tinham para se vestir. Esse desenho tinha uma duração bem curtinha, né? O que fazia ele ficar bem dinâmico. Ele durava 6 minutos. E assim, é outro que apesar de eu não lembrar dele quando eu era muito pequeno, mas eu lembro de ter assistido ele quando eu era um pouquinho mais adolescente. E vocês, lembravam dele? E quem se lembra da família Trololó? Esse desenho foi lançado com o nome de Trollkins em 1981, lá nos Estados Unidos, e chegou aqui no Brasil pela Rede Manchete dentro da programação do Clube da Criança, ainda na primeira versão com a Xuxa. E esse desenho, apesar de lembrar bastante animações como os Smurfs e os Snorkels, era totalmente inspirado em sucessos da época como os filmes do Burt Reynolds, Agarre-me se puderes, e também a série dos Gatões, que era conhecida lá nos Estados Unidos como Duck of Hazzard. There's some little bitty folks living in a place called Troll Town. Funniest little old folks you ever will meet. At the bottom of a tree is a tiny little house they live in.
dancing up a storm in a tiny troll town street. They call him Trollkins, them good old. E a história desse desenho era ao mesmo tempo bem simples, mas bem divertida, já que ela mostrava, né, a vida de uma galera de duendes que vivia no subterrâneo de uma árvore numa terra chamada Trollolândia. Só que ao contrário dos Smurfs, né, que tinham uma vida quase que medieval, aqui o pau torava, já que os Trollolós tinham todo tipo de veículos, desde carros até motos. Os personagens principais eram o Prefeito Pacote, o Xerife Chotrão, que todo mundo deve lembrar, além do trio Fininho Pacote, filho do prefeito, Dodó, que era a filha do xerife, e o cachorro duende Lero Lero. E eles enfrentavam, se é que dá pra gente chamar de confronto, né, uma galera de duendes motoqueiros, o que rendia muitas perseguições por todo o desenho. E depois de acelerar pelos anos 80, a família Trolloló voltou a passar, né, durante um certo tempo, na programação do Cartoon Network. Bom, meus amigos, por enquanto era isso, e se gostaram do programa, não esquecem, hein? Comenta aqui se vocês querem uma continuação e já deixem o nome de outros desenhos que a Hanna-Barbera fez nos anos 80. Mas olha, tem que ser feito nos anos 80, hein? Deixa aqui pra gente saber. Ah, e se vocês gostaram, não esquece de deixar aquele like, felpudo. E amigão, se você tá chegando agora aqui no canal, não esquece, se inscreve aqui para dar uma força e já badala o sininho, porque só assim a nossa viagem é garantida para o passado toda semana. E já aproveita e segue a gente lá nas redes sociais. Tem Coleção em Ação no Instagram, no Facebook e no Twitter. Lá a gente coloca um pouco de nostalgia todo dia e também dá dica dos novos programas. E também tem Coleção em Ação no nosso site www.coleçãoemação.com.br, voltado totalmente, né, para nostalgia dos anos 80 e para a galera que gosta de colecionar. Então dá um pulinho lá para conferir. Por enquanto eu vou deixando meu abraço e dizendo que a gente se vê no nosso próximo vídeo. Então, valeu!